gente começa falando da chegada dos campeões sul-americanos. O Alexandre Senechal foi até o aeroporto Afonso Pena ontem para acompanhar o desembarque de Vitor Roque, Micael, Renan Silva e também do Jean Pedroso. Jogadores Renan Viana, aliás. Desculpe, Renan Viana, exatamente. Preciso limpar o óculos aqui. Então, muito bem. Eu fui até conferir no roteiro se estava certo e estava. Atacante que jogou a copinha, jogou só o início da copinha pelo Atlético, até chegou a fazer gol e depois foi convocado pro Sub-20. O Sub-20 que teve vários cortes, né? Porque jogadores como o Hendrick, por exemplo, o Giovani do Palmeiras foram cortados porque não interessava para esses clubes ter os atletas. Então o Furacão teve 3 atletas, o Micael, goleiro, destaque. O Brasil teve a defesa menos vazada da competição com 4 gols sofridos. O Vitor Roque, artilheiro do Sul-Americano, ao lado do Andrei Santos, ex-Vasco, né? Tão novo, né? Já foi embora lá pro Chelsea. E também o Renan Viana, esse que foi reserva na maior parte da campanha, não chegou a jogar nenhum jogo como titular. Além, é claro, do Jean Pedroso, zagueiro do Coritiba, ganhou a posição como titular, foi convocado também depois, um jogador que não estava na primeira lista do Ramon Menezes para a convocação do Sub-20. E o Coritiba também teve o Thiago Kozlowski, que é técnico do Sub-20, chegou a comandar o time do Coritiba no início da copinha, e ele não desembarcou, Linhares, ele não desembarcou no Afonso Pena ontem porque ele foi direto para as férias. Ele já emendou o Sul-Americano com as férias, então a gente não teve o Thiago Kozlowski. Mas a gente teve a grande estrela, o Vitor Roque, ele que falou sobre esse interesse do Barcelona. A gente já trouxe aqui no Bate Pronto, alguns clubes já fizeram proposta pelo Vitor Roque, o Barcelona é um deles. O Atlético no início pedia entre 30 e 35 milhões de euros, a pedida já parece que subiu um pouquinho. O Petralha falou ontem, a gente trouxe no Bate Pronto que os números ainda não agradaram ao Atlético das propostas. E o Vitor Roque deu um sorrisinho quando ele foi perguntado se ele sabia de alguma coisa, se ele sabia de algum interesse de fora. Pelo visto ele sabe, mas não quis falar. Vamos ouvir então o artilheiro do Sul-Americano Sub-20, atacante do Furacão. Às vezes vejo as notícias, mas não procuro ficar por dentro disso, procuro fazer meu trabalho com humildade e, se Deus quiser, ao longo vai encaminhando tudo certinho. Não sei de nada, não procuro ficar por dentro disso, e o que tiver de concreto vai chegar, todos vão ficar sabendo aí naturalmente. Você vê que ele até arrancou risos do pessoal que tava cobrindo, né, a chegada dos jogadores no aeroporto. Esse não sei de nada e essa risadinha entregou o Vitor Roque, né? Aquele miguezinho que ele tava dando ali, né? O Vitor Roque sabe, né? O Vitor Roque sabe que tem um detalhe, hein, Felipe Dal, que o Ramon Menezes vai dirigir, né? A TT já destacou aí na manchete, a seleção brasileira nesse primeiro amistoso, nessa reformulação que a seleção vai ter. E de repente não dá para descartar que o Ramon chame algum jogador aí dessa seleção sub-20, né? Já que vai iniciar um processo de renovação, quem sabe, né? O Vitor Roque, por exemplo, foi o artilheiro da competição. Eu creio que o Vitor Roque e o Andrei Santos saem na frente de todo mundo, assim, no geral, sabe? O Andrei porque ele é de uma posição em que muita gente criticou algumas escolhas, né? Por exemplo, o Fred, né? Que teve o erro ali no gol da equipe da Croácia, que foi um erro coletivo, na verdade, não foi só do Fred. Mas o Fred é um jogador que foi extremamente criticado em praticamente todas as aparições dele na seleção. E o Andrei pode bater de frente nessa posição. E o Andrei é um jogador que tem muito a evoluir. Agora, um ponto interessante, que o Vitor Roque se deu muito bem, o Atlético se deu muito bem com o corte do Hendrick. Porque, convenhamos, gente, o Hendrick seria o titular. No máximo jogariam juntos, né? Mas se fosse pra ter um 9 só do jeito que o Ramon armou o time com 2 pontas, seria o Hendrick. Né? Então, assim, e o Vitor Roque pôde mostrar mais o seu futebol pra todo mundo, né? E eu achei isso bem interessante, porque o Vitor Roque agora ele é muito mais cobiçado do que era. E como a gente já falou, ele valorizou mais ainda depois desse Sul-Americano. E você imagina se ele for convocado para a seleção principal aí para um amistoso, né? Pois é. Então, agora sim eu vou... Clim, o olhinho do Petralha vai brilhar, né? Dinheirinho não. O olhinho não, a conta, né? Essa questão aí de ele saber ou não, né? É engraçado por quê? Porque o atleta, geralmente, ele realmente não sabe? Porque o próprio empresário do atleta normalmente procura blindar e só falar para o atleta quando é algo muito concreto, né? Muito concreto, exatamente. Então é engraçado que o Vitor Roque certo, né? E é certo. Com toda certeza, mas eu acho que o Vitor Roque deve ser aquele piá curioso. Sabe?
Aí ele vai lá e vê a notícia em algum site. Ele já deve ligar pro empresário dele, escuta aqui no o bate-pronto. que tem de verdade isso aqui? Conta pra mim. Daí eu acho que aos poucos ele vai sabendo muito mais por insistência do que o empresário dele chegar e falar, aconteceu isso, E aconteceu tem a aquilo. família também, né? A família. Exatamente. É justamente isso que eu ia falar. Por mais que ele não queira e seja blindado pelo empresário, depois da live do presidente Mário Celso Petralha no último domingo, o Petralha falou, olha, eu já recusei diversas propostas, já recusei proposta de 50 milhões. Então, quer dizer, por mais que ele não queira especular, que ele não quero me envolver nisso, ele entra no Instagram de todo mundo e tá lá as declarações do Petralha, né? Esse é o grande ponto, né? O ponto mais importante aí é que o próprio clube já tomou a posição de falar. Isso não é algo que costuma acontecer. Mas ele fala no sentido... O Petralha é um cara extremamente inteligente. Ele fala no sentido de valorização ainda maior. Claro. Porque ele vai falar que recusou uma proposta de 50 milhões, vai vir alguém com 55. Já sabe que o sarrafo é pra cima de 50, né? Então, exatamente. Inclusive, o presidente Petralha falou que a multa para tirar o Vitor Roque do Atlético é 100 milhões de euros. Isso.